Eu lembro, você estava falando sobre sogra, né, enfim, nora, cuidado. Eu me lembro que todas as pessoas, né, que a Fafá, todos não, né, os namoros que tiveram, a Fran, o Vinícius e a Flávia antes do casamento, a minha mãe, ela recebia todos como se fosse parte da família e Parte da família. pertencente. E quando o relacionamento não dava certo, ela falava assim, ó, eu não quero que coloque mais ninguém dentro de casa, não põe mais ninguém aqui dentro, porque a gente pega amor, a gente cuida. E os meus pais têm muito isso, né, de ter esse cuidado e de amar incondicionalmente, como se de fato fizesse parte da família, né? Sempre torcendo para que desse certo, enfim, mas algumas coisas não dão certo e para que outras aconteçam. E a minha mãe me falava a vida inteira algo, e ela sempre falava assim, porque hoje a gente tem muitos problemas. Que a gente vê, né? Sogra que não dá certo com a nora que não gosta da sogra. Tanto é que toda piadinha a sogra está no meio. E eu costumo dizer que todos os relacionamentos que eu tive, né, com as pessoas que passaram pela minha vida foram muito bons. O meu relacionamento com a minha sogra é maravilhoso. Eu tenho ela como mãe também. O meu sogro é maravilhoso. Então, sempre que alguém fala assim, eu não gosto da minha sogra, não, a minha sogra é longe. Eu me lembro da minha mãe falar que quando a nora não gosta da sogra ou a sogra não gosta da nora, é porque uma das duas tem algum problema. Também concordo. E durante a minha jornada eu fui percebendo isso, né? Porque às vezes é desafiador. Claro que cada um tem um jeito, às vezes eu sempre dei certo, né? Eu tive 3 sogras, então eu sempre dei certo com as 3. Amo incondicionalmente a minha sogra, faço tudo por ela, honro ela o tempo todo. E a minha mãe me falava isso, eu acho que é muito, muito verdade. Porque tem muita mãe que é ciumenta. E ela interfere 1000% no relacionamento. Como se o filho ainda fosse dela. Não, ele é meu, então eu que decido, eu que resolvo, eu que faço. E nesse cenário, a gente acaba roubando o posicionamento do homem, porque quem tem que decidir, claro que como mãe, né, como pai, né, enfim, dentro de um relacionamento a gente vai orientar, mas quem precisa seguir, quem precisa tomar as decisões é o filho. A Bia, como sogra, como que é? Você entra muito, você deixa ele, você instrui, deixa ele seguir para ele tomar as decisões dele. Eu sei que é tudo muito novo, mas e com certeza, como é novo, você vai aprender, porque você não está pronta para isso. Você Sim. começou nessa jornada agora, então você vai aprender com o tempo. Mas como que a Bia é? Assim, você vê alguma coisa, você já quer falar, você já quer corrigir, você, não faz assim, conversa desse jeito, ou não conversa. Como que é a Bia? Me fala. Então, como eu te falei, eu aprendi muito com a minha sogra o que é ser sogra. E eu acho que desde o primeiro momento, eu me sentia acolhida. Então, eu me conectei também. E eu contei, né, no último episódio, como foi meu casamento. E um dos princípios a primeira coisa que eu coloquei como exigência do meu casamento era que o meu sogro e a minha sogra deveriam ser casados e que eles deveriam ter um relacionamento sadio. Então, a minha relação, eu sendo sogra, Fran, eu acredito que os meus filhos não são meus, são de Deus. Então, não é propriedade minha. Eles têm opiniões, eles têm desejos, eles têm sonhos. E é como se eu fosse uma guardiã, alguém que cuidasse desse diamante precioso de Deus. Então, eu jamais, nem como sogra, nem como mãe, eu me impus nada para os meus meninos. Nós conversamos muito, desde pequenininhos. Então, eles abrem o coração para mim. E o desafio eu preciso ouvir sem manifestar muita opinião, senão fecha a porta. Porque dependendo da minha reação, eu acho que na adolescência eles vão parar de falar se eu soltar os cachorros em cima. Então, eu tento ouvir, tento digerir e tento separar o meu papel de mãe e de amiga. Muitas das vezes, eu preciso ser mãe. E aí, eu vou me posicionar como mãe. Mas outras vezes, eu posso e devo ser amiga. Então, o desafio aqui de ser sogra, mas também, de uma forma geral, é eu achar esse equilíbrio para que eu possa ouvir com atenção, manter essa porta aberta e, ao mesmo tempo, trazer a orientação que eles me escutem. Então, eu tenho sido muito feliz, porque tanto o João quanto a Maria, eles são extremamente obedientes. Então, sempre que quando eu posso, eu manifesto a minha opinião quando ele vem falar. Mas eu não precisei, até hoje,
no relacionamento dele, me impor a nada. Eu não interfiro. Então, vamos supor, se ele quer sair, eu vou orientar, claro, com o melhor lugar, o melhor horário, mas eu falo, você não vai, ou você... Não, eu converso com ele e eu não gosto de ter essa postura de me impor. E não foi necessário. Pode ser que um dia seja necessário? Pode ser. Mas pela criação que eu tenho com eles, acho difícil. A gente conversa, a gente alinha, a gente vê o que é legal ou não. Então, eu me considero uma sogra... Ou Moderna. Não, me considero até uma sogra... Nem falo que me considero. Eu me inspiro muito na minha sogra. Na forma que ela relaciona comigo. Na forma de parceria que ela tem comigo. Então, eu tento deixar esse canal aberto para os meus filhos e também para a minha nora. Então, é isso. Assim, eu tenho aprendido. Assim, não sei tudo sobre, mas já tem aí quase um ano. Mais ou menos, 6 meses. Por aí, mais ou menos, que eles estão namorando. Sim. E a família inteira está acolhendo, aprendendo. Uma tia que viu ele nascer está aprendendo agora a ver ele chamar de amor. Eu ainda estranho. Eu falo, amor? Como assim? Como? Já é amor? Mas eu tenho entendido que ele tem trilhado. Fran, a minha única sogra que eu tive foi a sua mãe. Eu não tive sogra. Tive uma sogra, então, para mim, ainda bem que deu certo. Eu não tive outros relacionamentos duradouros, né? Claro, conheci alguns garotos, mas me relacionei seriamente só com o meu esposo. Então, para mim, eu me inspiro muito nela. E eu sei também que você tem um relacionamento muito bacana com a sua sogra, não tem? Tem. Com o seu sogro também, você orou, respeitou. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Uma vez que você tinha um carro, um Celta. Sim. Era azul? Azul. Azul. E era não só a sua forma de locomoção, mas também era um carro, Fran, que você buscava sua mãe. Sim. Não era? Inclusive, esse carro foi uma bênção na minha vida. Em um determinado momento que eu precisei lá atrás, que o Vinícius, na época, bateu o carro, você nos emprestou. Mas chegou um momento que você ofertou esse carro para o seu sogro. Sim. Não foi? E esse é um princípio de honra muito forte Sim. na sua vida. Eu orei muito pelo meu sogro e pela minha sogra. Como eu te falei, antes da minha sogra agora, que é a última, né? Eu tive 2 relacionamentos. E o que eu sempre sonhei na minha vida era que meu sogro e a minha sogra se relacionassem com os meus pais. Porque eu queria muito que eles vivessem em harmonia. Eu queria muito juntar a família. E nesses outros relacionamentos, quando eu tentava fazer isso, nunca dá certo. Então, sempre foi uma frustração muito grande minha, né? Às vezes porque as pessoas se achavam superior ao meu pai e à minha mãe, não queria ter muito contato, porque achava que a gente não tinha tanta condição, já vivi isso também. Outras coisas não deram certo, mas eu queria muito, então eu sempre, nas minhas orações, eu pedia para que a minha família e a família do meu futuro esposo, que fosse uma família muito unida, que fosse uma família que conversasse, que trocasse ideias, que tivesse um relacionamento muito bom. E a minha sogra e o meu sogro é um presente de Deus na minha vida, porque eu me lembro que na primeira vez que eu juntei toda essa família, foi lá na roça, foi a primeira vez foi o primeiro convite, e o primeiro convite eles aceitaram, e a gente passou um final de semana na roça, e eu olhava e eu falava, Deus é maravilhoso, porque a minha sogra, o meu pai, a minha mãe, o meu sogro, eles se relacionaram como se eles já tivessem anos de convivência, como se... né, tivesse uma liberdade muito grande. E eu me lembro que nesse final de semana, quando nós chegamos aqui em Uberlândia, nós fomos em um congresso que teve um congresso da igreja, né, cristã, e nós fomos nesse congresso à noite. E eu chorava o tempo inteiro, porque a minha sogra estava lá, mas o meu sogro. E eu me lembro que a minha sogra falou assim, por que você está chorando assim? E eu falei para ela, eu estou chorando porque esse final de semana... Deus realizou um desejo do meu coração, que era ver a família do meu marido. Eu não me lembro se eu e o Erickson nós éramos casados quando nós fomos. Eu acho que sim, né? Porque a gente casou em 2 meses, não deu nem tempo de relacionar lá. Com certeza era casado. A gente né? era casado na época. E para mim foi um presente de Deus. E sobre honra, eu sempre honrei os meus pais. Então, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com 17 anos... eu nunca pensei em fazer tudo para mim, para depois fazer para eles. Eu pensava que eu preciso ajudá-los enquanto eu posso ajudá-los. Porque o que eu mais pensava na minha vida, Bia, era... E se eu resolver ajudar lá na frente e eu não tiver esse tempo com eles?
Porque o tempo deles está menor do que o nosso. O tempo do meu pai, da minha mãe, do meu sogro e da minha sogra está menor do que o nosso. Né? A gente está com 30, né, e poucos anos, eles já estão com 60 e poucos anos, né? Quase o dobro, né, disso. Então, eu sempre pensava, lá com 17 anos, eu pensava assim, eu preciso fazer agora, porque se eu for fazer lá na frente, pode ser que eu não tenha esse tempo de honrar a minha família. E eu sempre falei que eu honraria o meu sogro e a minha sogra até o último dia da minha vida. E eu faço questão de honrar eles, assim como eu honro os meus pais. E o carro foi um presente de Deus para eles. Eu me lembro que eu ainda estava pagando a prestação desse carro. Eu financiei esse carro em 5 anos. E eu me lembro que, quando eu e o Eriksen, nós entramos no processo de oração, porque a gente... Acho que as pessoas já ouviram um pouquinho da minha história, da sua também. Eu casei com 2 meses, eu casei na corte. Então, o primeiro beijo que eu dei no Eriksen foi no altar, depois que nós já trocamos aliança. Só que antes desse período de casamento, eu tinha pedido para Deus. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me confirme se de fato é Ele, né? Se de fato Ele que é o homem para a minha vida, para casamento. E eu me lembro que durante esse processo de oração, ele me convidou para ir na casa dele. Foi a primeira vez que eu conheci o pai dele e a mãe dele. E era julho, estava bem frio, foi um dia que estava muito frio. À noite, ele falou, vamos na minha casa, eu quero que você conheça os meus pais. E quando eu cheguei, eu me lembro da cena de chegar e ver o meu sogro numa bis. Ele não tinha carro na época? Ele não tinha carro, ele tinha uma bis. E eu olhei, na hora que eu olhei, Deus falou comigo, na hora, dá o seu carro para ele. Aí eu falei, uai, Deus, você tá doido? Como assim? Eu só tenho um. Não, mas nem é questão de ter um carro, porque assim, eu nunca fui apegada a bens materiais. Sim. Bia, nunca. Eu nunca tive coragem de vender nada meu. O que eu tenho na minha casa que eu não uso, eu dou, eu passo para frente. Eu nunca tive coragem de vender nada meu, nada, nada. E aí eu falei, como assim, Deus? Eu nem conheço ele, eu acabei de ver ele agora. E Deus falou claramente comigo, dá o seu carro para ele. E eu pensava, eu não sei nem se eu vou casar com esse moço, né? A gente tá relacionando, assim, a gente está orando no processo de oração. Isso ficou muito no meu coração. E aí eu me lembro que a gente passou pelo processo de oração. Eu não compartilhei isso com o Eriksen. Na época, a gente passou pelo processo de oração. E eu me lembro que ele me pediu em casamento. E quando a gente estava organizando o casamento, eu me lembro que a gente sentou numa lanchonete, ele falou, nós vamos nos casar, eu quero que você coloque o vestido de noiva, eu quero que você faça o que você quiser, e a gente vai fazer uma festa de casamento. E eu falei para ele assim, eu não quero uma festa de casamento. Aí ele olhou para mim e falou, por quê? Eu falei, porque esse dinheiro que a gente vai investir na festa de casamento, eu quero honrar os seus pais. Eu quero pegar esse dinheiro e eu quero comprar alguma coisa, um carro, eu quero abençoar os seus pais, eu não quero fazer isso. E eu me lembro que o Eriksen me contou depois, né? Ele parou e falou, cara, que mulher é essa? Que mulher é essa? Que é isso? Coloca a minha família acima, né? E ele falou para mim assim, nós vamos honrar os meus pais, mas eu quero te honrar primeiro. Eu quero que você coloque o vestido de noiva, eu quero que você faça o seu vestido de casamento, porque isso vai acontecer só uma vez. A gente não vai ter essa oportunidade de novo. Então, eu quero que você viva o casamento na totalidade, na intensidade. Futuramente, a gente vai abençoar os meus pais. E nós casamos, fizemos a festa de casamento, casamos. E eu compartilhei com ele depois do casamento, né? Acho que 1 mês depois, 2 meses depois que a gente tinha casado, eu compartilhei com ele. Eu falei, isso foi em novembro, nós casamos em novembro. E em dezembro, se eu não me engano, eu compartilhei com ele. Eu falei, olha... No dia que eu vi o seu pai pela primeira vez, Deus falou claramente comigo que era para me dar o meu carro para o seu pai. Aí ele olhou e falou, de jeito nenhum. É uma conquista sua, você vem pagando esse carro há 5 anos, né? Eu financiei em 5 anos. Você vem pagando esse carro há muito tempo, mas o meu carro ele nunca foi para mim. Por isso que eu te falo que ter as coisas hoje não é para mim, para me abençoar, né? É para que eu honre as pessoas que me fizeram chegar aonde eu fui chegando ao longo da minha vida. O meu carro eu comprei para que minha mãe não andasse a pé. Eu ia a pé para o terminal, pegar a minha mãe a pé, para a gente descer a pé para casa. E quando eu comprei o meu carro, eu falei, eu vou comprar o meu carro, porque eu não quero que a minha mãe ande a pé mais. Então, eu buscava a minha mãe e levava todos os dias, aonde quer que fosse. Buscava ela no serviço 1h da manhã, 2h da manhã.
Então, tudo que eu tenho, de alguma forma, é para honrar as pessoas que estão comigo, que foi um princípio de honra. Quando eu conheci o meu sogro e a minha sogra, eu falei, eu vou honrar da mesma proporção que eu honro os meus pais. E aí eu compartilhei com o Eriksen, né, sobre o que Deus tinha falado comigo, e ele falou, não, o carro é seu, a gente não vai fazer isso, a gente honra de uma outra forma, o que a sua família vai pensar, o que os seus pais vão pensar. Meu pai não vai pensar nada, eu conheço meu pai, ele não aceitou. E aí Deus falou claramente comigo, né? Vai chegar a hora que vai acontecer. Porque se Deus falou, Deus não é homem de voltar atrás. Deus é um homem de palavra só. E eu me lembro que um dia, né, eu falei, Deus, eu não vou tocar nesse assunto. Quando o coração dele estiver aberto, eu falo sobre isso novamente. E aí eu me lembro que um dia à noite, a gente estava em casa, num apartamento que a gente tinha, o meu sogro ligou. E ele falou assim, ele estava muito assustado, muito assustado. E ele falou assim, Eriksen, eu e a sua mãe quase sofremos um acidente de moto e a gente quase morreu. E na hora ele desligou o telefone, ele falou, tô indo para aí. Aí ele desligou o telefone e falou assim, meu amor, meu pai quase sofreu um acidente de moto e ele quase morreu, mas a minha mãe, eles ficaram prensados no carro e por Deus que eles não caíram embaixo do carro e tal. E naquela hora Deus falou para mim, é a hora. E aí eu voltei e eu falei, lembra daquele desejo, daquele pedido de Deus de abençoar os seus pais? E ele falou, lembro. Eu falei, é o momento. E eu acho que o Eriksen já estava quebrantado, né, que foi... Porque ele pensou, cara, eu poderia ter perdido meu pai e a minha mãe. E aí ele falou assim, tudo bem, antes de fazer isso, a gente vai conversar com seus pais. E eu falei, mas eu comprei o carro, eu pago, ele é meu. Ele falou, não, nós vamos primeiro pedir a bênção dos seus pais. E nós fomos lá no meu sogro, na minha sogra primeiro, ver se estava tudo bem e tal. Fomos na casa dos meus pais e eu sentei. O meu pai já me conhece, a minha mãe já me conhece, eles sabem como que é a Fran, eles sabem o coração que eu tenho. E eu cheguei e falei assim, pai, sentou eu e o Eriksen, meu pai e minha mãe. Eu falei, pai, eu tô aqui para... O Eriksen quis muito que a gente viesse aqui falar com você antes de fazer isso. E eu tenho um desejo no meu coração e eu quero dar o meu carro para o meu sogro e para a minha sogra. Eu quero honrar e abençoar a vida deles. O meu pai olhou bem para mim e falou assim, por que você não fez isso antes? E eu falei, porque agora é a hora. Então, eu acho que o meu pai sabe quem é a filha dele. O meu pai sabe do coração. E a minha mãe também sabe. E aí eu me lembro que nós saímos de lá e fomos para a casa do meu sogro e da minha sogra. E na época eu sentei na frente deles e eu falei uma coisa para eles. Eu falei assim, quando eu orava para Deus para ter uma família, um casamento, eu sempre orei pelo meu sogro e pela minha sogra. E um princípio que eu tenho dentro da minha casa é honrar os meus pais acima de todas as coisas. E eu vou honrar vocês acima de todas as coisas. Eu não me vejo... Na época, a gente não tinha uma condição financeira muito boa. A gente morava... nós estávamos construindo, né, a nossa trajetória. Financeiramente, o Eriksen ainda não tinha condição financeira muito boa. A gente não tinha como abençoar e honrar, mas o pouco que a gente tinha, a gente fazia questão de honrar as pessoas que estavam próximas. E eu falei para ela, eu não me vejo chegar em lugar nenhum, que eu sei que eu vou chegar ainda. A gente morava num apartamento de 50 metros, 60 metros, eu e o Eriksen, que era muito bom, graças a Deus. E eu falei, eu não me vejo chegando em lugar nenhum sem levar vocês comigo. Então, tudo que eu realizar na minha vida, assim como eu fiz com os meus pais, lá atrás, quando eu tinha 20 anos, eu falei, eu vou fazer por vocês. E eu quero dar um presente para vocês. Eu entreguei a chave do carro e a minha sogra, não, de jeito nenhum, eu não vou aceitar isso nunca, porque eu não sei o quê. E eu falei, se a senhora não quiser aceitar por mim, aceito, porque foi um presente de Deus. Deus falou comigo, e nenhum momento eu pensei, não, eu não vou fazer, é o meu carro. Eu ainda pagava a parcela do carro. Eu terminei de pagar em janeiro. Então, até a última parcela do meu carro, eu paguei para eles. E foi um presente para eles. Eu nunca olhei para trás. E eu e o Eriksen, nós ficamos com um carro durante muitos anos. E eu nunca olhei para trás e pensei, nossa... E se eu não tivesse dado o meu carro? Nossa, e se eu não tivesse feito isso? Eu nunca pensei. Quando Deus me falou, eu entreguei como se eu estivesse entregando esse celular aqui. Sem nenhum pensamento de, nossa, o que eu vou fazer sem meu carro? Nossa, eu paguei o carro. Nunca. E eu entreguei.